ache alguma coisa legal, nós estamos fritos. Mas é o que temos, hein? Juca, falando em... Mas aposto que você viu o jogo do Corinthians e... O que aconteceu, hein? Olha, vamos olhar o copo meio cheio. O Corinthians jogou agressivamente no Beira-Rio. Parecia estar jogando em Itaquera, com um gramado bom. Só que o Corinthians não tem quem faça gols, o que torna a vida do Corinthians muito mais complicada para o jogo de quinta-feira em Itaquera. Porque perdeu o Yuri Alberto, graças ao gramado de Itaquera. O Yuri Alberto, você sabe, a gente nunca espera muita coisa dele, mas às vezes ele resolve. Não tem quem faça gol no Corinthians no momento. E aí isto torna as coisas ainda muito mais complicadas. A defesa do Inter fez uma partida excelente, o Inter deixou a bola com o Corinthians. O Corinthians teve mais de 70% de posse de bola. Só no fim do jogo é que conseguiu, de alguma maneira, levar algum perigo ao gol do Matheus, que era goleiro do Flamengo e que está substituindo o Rocher. Mas tomou 2 gols, um dos quais com falha do goleiro Hugo Souza, pula atrasado, embora tivesse muita gente. Veja, olha lá, como ele demora para saltar. Tinha muita gente na frente, mas esse gol era um gol defensável. E depois o Corinthians faz um pênalti, o Gustavo Henrique faz um pênalti infantil de uma bola que ia sair, veja, ia sair pela linha de fundo, ele pisa no jogador do Inter e o Alan Patrick faz os 2-0. Acabou sendo um resultado justo e o Corinthians sai de campo chorando contra a arbitragem, fazendo nota oficial. É isso que está absolutamente insuportável. É uma guerra de notas. É nota do Flamengo para cá, é nota do Palmeiras para lá, é chororô antecipado, é um negócio mais velho que andar para frente. E aí a gente olha e percebe por que ficou em 11º lugar na Copa do Mundo, quem é o presidente da CBF, o que é em volta dos clubes brasileiros. E aí você começa a ver pouco público nos estádios. Inter e Corinthians no Beira-Rio, mata-mata. O Inter, há 5 jogos, não ganhava. Chance de dar uma crescida. 30 mil pessoas no Beira-Rio. Público no Maracanã, Âncora já citou. Pouca gente para um clássico dessa tradição. Vai mal. Estamos realmente precisando de uma revolução no futebol brasileiro. Mas você olha no horizonte, não vê nem sinal de uma reformulação, de uma recuperação. Enfim, veja, o jogo não foi bom, mas o segundo tempo, de alguma maneira, dada a pobreza dos outros jogos, de alguma maneira teve jogo, o que foi, de certa forma, um bálsamo. Arnaldo, o que aconteceu, hein? Falta do Yuri Alberto, o Yuri Alberto fazendo falta, bobeada ali, aí 2 gols rapidinhos, o dinizismo acabou, não tá jogando como o Diniz, o que tá acontecendo? Não, eu acho que esse jogo especificamente teve um grande erro estratégico por parte do Diniz. Num duelo mata-mata, você decide em casa e ele decide substituir o André pelo Lingard naquele momento do jogo empatado 0-0, ele errou estrategicamente, deu campo para o Inter e aí o Alan Patrick começou a jogar sozinho, o Inter mereceu ganhar de 2-0. O técnico errou na estratégia. Curiosamente, ele que vem, Diniz, sendo melhor no mata-mata que nos pontos corridos, dessa vez ele errou redondamente. E aí, depois, claro, o Yuri Alberto não estava, o Memphis não está, aliás, vamos falar daqui a pouco do Memphis, a perspectiva ainda dele voltar para decidir em Itaquera na quinta-feira, enfim, essa novela interminável. E aí, ao final do jogo, como diz o Juca, o Marcelo Paz, como vem fazendo todas as vezes que o Corinthians perde, tenta delegar responsabilidades, né? É como o seu árbitro. O árbitro, o Alex Stefano, é bom a gente explicar. Ele foi o árbitro de Vitória e Palmeiras, do jogo lá polêmico, da dupla expulsão e tudo mais, Palmeiras e Vitória. Ele já estava escalado por esse jogo previamente.
Né? A escala da Copa do Brasil foi divulgada ou foi costurada antes da rodada do Brasileiro. Já estava errado. Então ele já nem devia estar aí. Estava lá, pressionado. Não teve uma boa arbitragem, porque na verdade o que está acontecendo com esse cidadão, ele era um árbitro que deixava característica do jogo correr. A Copa mostrou um pouco isso. Só que desde a volta da Copa ele se complicou em todas as partidas. Inclusive a primeira que ele apitou, Atlético Paranaense e São Paulo, em Bragança. Foi mal escalado, na minha visão, no Barradão, e mal escalado de novo. Ele tá inseguro. Mas não foi por conta, nesse Inter e Corinthians, mas não foi por conta disso que o Corinthians perdeu. Aliás, longe disso. O Corinthians perdeu porque não tem time, estrutura, planejamento, estofo para lidar com 3 competições ao mesmo tempo. Com esse elenco, com esse comando do clube e técnico, né? E agora tem um desafio grande na próxima quinta-feira, no seu estádio, que é sempre um caldeirão, é um mandante muito forte, mas tem como adversário, por exemplo, o gramado, né? Direção do Corinthians me procurou, viu, Tironi? Dizendo que não está economizando na troca do gramado. Ficou chateada com o meu comentário aqui na sexta-feira, que essa troca alegou sim que a troca, segundo a diretoria do Corinthians, a primeira troca para valer do gramado de Itaquera desde 2014, troca e não manutenção, deu errado por conta dos prazos, a empresa fornecedora não conseguiu entregar a contento como estava planejado, estão fazendo uma força-tarefa aí para a próxima partida, mas a gente não sabe como vai estar o campo, que tem prejudicado o próprio Corinthians. Eu só citei essa história do gramado porque o Corinthians tem errado tanto internamente que ele não pode delegar para outro ou para outrem a responsabilidade por derrotas, como, aliás, tem feito costumeiramente desde que entrou o Marcelo Passo, que era em tese um dirigente diferente, mas não é um dirigente diferente. É um dirigente idêntico, que largou o Fortaleza numa situação complicadíssima. O Fortaleza fez assim, né, no futebol brasileiro, assim, e despencou lá de cima, muito por conta também da administração Marcelo Passo na parte final, e ele, como cartola, é mais do mesmo. Só delega a responsabilidade. Quero ver como